Olá, galera, tudo bom? Muito boa tarde, meus camaradas. Quem está falando aqui é o Alexandre Tupinambá, sou do Papo Vermelho, né? E antes da gente poder começar, queria convidar todos a conhecerem as redes do Papo Vermelho, né? O Instagram do Papo Vermelho e a página no Facebook. E também para conhecerem e a se inscreverem no canal e comentar, compartilhar, porque eu acho esse tema muito fundamental, né? O tema do nosso vídeo de hoje, do nosso convidado, a entrevista hoje, muito fundamental para a conjuntura do país, né, atual, que foi a questão do vandalismo, né, que aconteceu na capital do país no último domingo. E também queria convidar vocês a conhecerem, né, o trabalho do professor Luiz Pandula, né, as redes do professor, e a conhecerem o canal dele, né, o Biologia Socialista, né? A gente vai ter um tempo, né, para o professor poder expor, né, essa opinião sobre o tema, poder falar com a gente sobre o tema. Enquanto isso, se a galera quiser fazendo perguntas para o professor, para ele poder responder, seria ótimo. Né? Eu vou dar um tempo para o professor de uns 30 minutos, não sei, para poder expor e poder falar sobre o tema. Tá bom, professor? Muito boa tarde e muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. Ô, Alexandro, camaradas que estão aí assistindo, que vão assistir depois também. Antes de mais nada, eu que agradeço aí pelo convite. Um momento bastante delicado que a gente passou, né? Como vários analistas falam aí, uma tentativa de golpe frustrada, mas que bateu na trave. E a ideia hoje aqui é falar um pouquinho exatamente sobre isso, né? E eu sou professor de biologia, sou bastante atuante na causa progressista, na causa da esquerda, gosto muito das questões de geopolítica, e acho que para a gente poder estar discutindo um pouquinho isso daí, a gente precisa entender esse contexto da relação, né, que o agronegócio principalmente tem, e que não é de hoje, né? Não foi do dia 7 de setembro, não foi no dia 8 de janeiro que tudo isso começou. Então eu fiz aqui um breve roteiro que a gente vai estar explanando um pouquinho para vocês, e obviamente eu, enquanto biólogo, é meu dever, né, meu juramento em defesa da vida, a gente criticar o agronegócio, esse mecanismo aí destruidor de ambiente, destruidor de vidas, né? E, obviamente, mostrar também essa relação ainda mais suja, né? Uma relação terrorista, uma relação golpista, não tem outra palavra que não sejam essas, né? Para a gente falar um pouquinho isso daí. Então, para a gente entender a história, vou fazer um breve resumo aqui de como surge essa questão do que antigamente chamavam, né, de agrobusiness, né? Agora a gente está falando de agronegócio. Como que tudo isso aí surge? Claro que não surge especificamente no Brasil, mas o Brasil ele vem a ser um importante campo, né, para a atuação imperialista, principalmente estadunidense, né, como a gente sabe que hoje não é mais aquele mundo unipolar que os Estados Unidos até então desejavam, já é um mundo multipolar, com as forças aí bastante acentuadas de China, de Rússia, né? A gente vai falar um pouquinho rapidamente também da questão do BRICS. O que isso tem a ver com toda essa questão? Então, toda essa questão do agronegócio vai começar lá na questão da Primeira Guerra Mundial, né? Finalzinho da década de 1910, 1915, 20, que a gente tem lá a Primeira Guerra Mundial, onde então os alemães têm assim os precedentes de produtos químicos que foram utilizados nas câmaras de gás posteriormente na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem ali o desenvolvimento de cianureto com empresas, né, que faziam parte ali da Sociedade Alemã para o Controle de Pragas, que a gente chama. Quem tiver depois interesse, eu até tenho no meu no site, lá no site não, tem no meu blog, né, que é o Biólogo Socialista também, e eu coloquei também na link na bio do Biólogo Socialista os artigos que eu já escrevi sobre isso. Eu não vou ficar aqui citando referências, mas está tudo referenciado, o que eu estou falando aqui é tudo embasado em documentos, em relatórios, em dados verdadeiros, né? Então, está tudo, quem quiser, disponibilizado para vocês lá. Com isso daí, com o final, posteriormente, né, da Segunda Grande Guerra, começam, então, a surgir no mundo
várias corporações. Uma delas, que era a IG Farben, posteriormente ela foi desmembrada em 4 grandes corporações, né? Que algumas delas é bem conhecida. A Agfa, a BASF, a Roche e a Bayer. Padula, mas o que isso aí tem a ver com a questão do agronegócio e com os golpes? Vamos linkando. Vou jogando essas pecinhas, a gente vai linkar. A gente está falando que existia posteriormente toda uma tecnologia bélica que ela perde a sua função praticamente, né, principalmente essas guerras químicas, e ela precisou então ser transformada em utilidade. E aí, com essa ascensão dos 2 grandes blocos, né, que a gente teve posteriormente, vem então aí a chamada Revolução Verde, que todo mundo aí, seja do colégio, em algum momento já ouviu falar essa palavra aí. E aí o argumento da Revolução Verde qual foi? Precisamos produzir comida para o mundo. A população está crescendo, a gente precisa produzir comida. E aí o que foi a grande sacada deles? Eles pegaram toda essa tecnologia da indústria bélica e transformaram para jogar isso para a produção, teoricamente, de alimentos. E com isso, obviamente, surgem os latifúndios, surgem as monoculturas, e com isso a gente começa a ter uma restrição de variabilidade de produtos. Para a gente ter uma ideia, nos primórdios da humanidade, cultivávamos mais ou menos 1.500 variedades de alimentos, grãos, enfim, plantas diversas. E hoje, né, passando, dando esse salto aí no final da década de 60 para cá, a gente tem aí, basicamente, a alimentação humana colocada em cima de 15 variedades. E o mais gritante disso, além dessa perda da variabilidade que a gente teve, o grande receituário que a gente tem das sementes estão na mão dessas grandes corporações. Corporações essas que vão estar trabalhando com essas sementes, muitas delas manipuladas geneticamente, selecionadas geneticamente, outras produzidas na forma de transgênicos, né, com venda casada, inclusive, com produtos químicos. Então, mais uma pecinha para a gente encaixar aí. Com essa ideia, então, da produção que a gente precisava ter, vem, então, o imperialismo estadunidense e começa, concomitantemente, a promover os seus golpes nos países, principalmente nos países do Cone Sul, né, pegando aqui na América do Sul. Quando surge ali, com o apoio de fundações como a Fundação Rockefeller, como, por exemplo, a Fundação Ford e a própria Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, promovendo os golpes militares, né, os anos de chumbo na Argentina e o próprio golpe militar que a gente teve aqui no Brasil, que durou, infelizmente, os 21 anos, né, de 1964 a 1985. Eu, obviamente, sou um pouquinho mais velho, modo de dizer, né, mas eu sou mais velho aí que o Alexandre. Eu nasci no final da ditadura, então eu tive alguns resquícios durante a época de colégio, eu sou de 81, e a gente começa, então, a ver algumas dessas coisas que aconteceram nessa transformação. Então, durante esse golpe militar, e a gente encaixa essa peça novamente, em 1970, no Brasil, surge o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, né, que eles estão querendo novamente usar esse termo, negando a ideia de agrotóxicos, né, eles querem, inclusive, o pacote do veneno, que a gente vai falar um pouquinho, vai tentar tirar esse termo, né, que foi fundado, inclusive, né, foi postulado pelo professor Pascoal, aqui do interior de São Paulo, né, da Exalc de Piracicaba. Eles querem agora tirar esse termo. Por quê? Agrotóxico, o nome já está falando, é algo tóxico que a gente faz. Né? Mas, enfim, na década de 70, então, surge esse Programa Nacional de Defensivos Agrícolas. Posteriormente, finalzinho dos anos 80 até o início dos anos 2000, começa a ter, então, um boom do uso de agrotóxicos no Brasil, o que coloca o Brasil hoje como o principal consumidor de agrotóxicos no mundo. E tudo isso, obviamente, a gente não pode esquecer de falar, nós aí que somos progressistas, a gente tem que entender que é a partir desse momento que esse programa surge, em que os agrotóxicos começam a fazer parte, né, junto com uma propaganda, inclusive, mentirosa, de que não causa dano, de que não faz mal, que os bancos começam a ser proprietários de terra, inclusive. Então, mais uma peça para a gente estar entendendo qual que é a relação da questão dos golpes que a gente está tendo, que a gente teve e ainda está aí na iminência de novas tentativas.
Na época da ditadura de 64, é importante a gente lembrar também que João Goulart, né, o Jango, ele tinha como objetivo, isso era o projeto dele, e por isso que ele era chamado de comunista. Então, percebam que as falas que eu vou fazer agora, ela tem uma relação muito direta com tudo aquilo que a gente está vivenciando desde o golpe contra a presidenta Dilma, em 2016, que era a ameaça comunista, que a gente ia ter lá, que ia invadir terras. Então, Jango, quando ele propôs que ele ia fazer a reforma agrária, todas as pessoas, os latifundiários, começaram a se espantar, e tem uma manchete clássica, vocês podem depois procurar no Google aí, se não me engano, é do Jornal do Brasil, da época, que falava: temos que derrubar Jango antes da reforma agrária. Reforma agrária é essa que hoje, pela Constituição nossa de 1988, ela é um direito, né? Está longe de acontecer, mas enfim, esse é um outro assunto. E Jango, então, ameaçava a cumprir essa função social da terra, que é a reforma agrária. E aí surge essa ameaça comunista. Imagina, porque nós somos pela família, né? Deus acima de tudo, os mesmos discursos de 1964 até hoje, os discursos que a gente vê aí pelo inominável, né, que felizmente perdeu as eleições, e se tudo der certo, vai pagar por todos esses crimes que ele cometeu, crimes contra a humanidade, crimes contra a natureza, enfim. Então, assim, essa retórica batida, não é de hoje que a gente ouve isso. E o que isso tem a ver? Porque nessa época, as grandes revoluções, se a gente pegar as revoluções sandinistas, se a gente pegar a própria Revolução Cubana, na época de 60, 70, o campesinato era muito forte, ele era muito fortalecido. E isso era temido pelas elites burguesas, pelos latifúndios. Então, automaticamente, usa-se essa retórica. Só que, infelizmente, não é isso que aconteceu hoje. Por quê? Porque nós tivemos o êxodo rural, né? Novamente, né? Quem estudou história aí já ouviu falar disso. E o campo ele perdeu essa força, gerando pessoas com nível de pobreza, porque não tem qualificação suficiente para a cidade, e automaticamente pessoas que passam fome, porque aquelas pessoas que produziam deixam de produzir e o alimento que chega é um alimento mais caro. Né? Então, são peças que a gente precisa estar entendendo. Então, toda essa situação do golpe hoje, ela continua sendo financiada pelo agronegócio. Para a gente ter uma ideia hoje, né, os levantamentos que a gente tem, são 5 grandes gigantes do agronegócio que detêm um monopólio mundial de 70% do mercado. Syngenta, BASF, Bayer, que hoje é Monsanto, né, Bayer comprou Monsanto, a Corteva e a FMC. Então, são grandes gigantes, essas 5 grandes gigantes do agronegócio, que têm seus interesses nos governos. Não à toa a gente vê que no golpe de 2016, na tentativa de golpe, nas fake news, na eleição do genocida, né, em 2018, e nessa tentativa frustrada que a gente teve, nós continuamos a ter a influência dessas grandes corporações, do agronegócio em si. E por que, né, a gente tem isso daí? Primeiro que a gente tem que entender que o que está por trás desse financiamento, esses fazendeiros, esses latifundiários, se a gente pegar tudo que acontece desde o golpe contra a presidenta Dilma, em que o Temer entrou, o que aconteceu lá, entre outras coisas, mas principalmente reforma trabalhista, né, a perda dos direitos dos trabalhadores, fragilidade de políticas ambientais que foi piorada durante também o governo do genocida. Quando o Temer faz isso daí, ele favorece situações análogas à escravidão. E isso já vinha acontecendo, só que era uma ameaça porque qualquer denúncia, qualquer fiscalização que tivesse, a lei amparava esses trabalhadores. Agora, com a fragilidade das leis trabalhistas, tudo isso atende ao interesse desses grandes empresários, desses fazendeiros, desses latifundiários. Então, é outro ponto que a gente tem que entender. A fragilidade das questões as questões ambientais facilita a boiada passar, como diz aquele outro canalha que foi lá entre aspas, né, ministro do meio ambiente,
vamos aproveitar a pandemia, que as pessoas estão preocupadas, e vamos passar boiada, né? Vamos desmatar. A gente teve recorde de desmatamento, a gente teve incêndios criminosos, tudo isso para favorecer esses latifúndios, essas empresas, para a exploração. Então, percebam que são situações que a gente tem que vão fazer com que os grandes interesses, essa burguesia golpista, terrorista, que colocou lá dois, três financiadores que estão sendo investigados e que colocou lá centenas de milhares de pessoas para fazer aquela invasão fatídica, né, lamentável, terrorista nos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, ela tem interesse em tudo isso, ela tem interesse nessa desestabilização. Por um outro motivo também, o aparelhamento do Estado. Quando coloca-se um indivíduo, como foi o ex-presidente, que colocam pessoas que estão ali alinhadas com a sua política de morte, a chamada necropolítica, eles têm a certeza e a facilidade de que o projeto do pacote de veneno, que tira a autonomia de órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, como a Anvisa, né, para fiscalizar isso, facilita todo esse desmonte ambiental. Eles têm a certeza de anistia nas terras de grilagem, porque quando você coloca pessoas que estão alinhadas com a ideia do marco temporal, é muito mais fácil você ter uma aprovação, né? Então, obviamente, vai ter uma canetada daquele que é o líder do executivo, mas ele também tem um legislativo que apoia, né? Então, apesar da gente vivenciar uma democracia, não é uma democracia plena. E é essa a grande importância que a gente tem que pensar quando a gente fala em eleições, né? Quando seja para vereador, no caso municipal, ou os deputados e senadores. Porque são pessoas que estão lá, nós estamos elegendo, para que ela seja representante nossa. E quando você coloca senadores, deputados, deputadas, que vão apoiar esse tipo de situação, facilita, obviamente, para um governo de morte, que é o que foi que aconteceu nesses 4 anos fatídicos, né? 6 anos contando com o golpe que o Temer promoveu também. Outra coisa importante, nós tivemos também o sucateamento do SUS. Isso é interessante, porque privatiza-se a saúde pública. Para quê? Porque privatizando a saúde pública, além de gerar lucro para o empresariado, a gente também tem lá a fragilidade da vigilância em saúde ambiental, que é de responsabilidade do SUS. É uma secretaria específica do SUS, que tem como objetivo denunciar, verificar, averiguar exatamente contaminantes ambientais, doenças relacionadas aos agrotóxicos, ou seja, vamos tirar isso do caminho, isso daí está atrapalhando. Então, a ideia do golpe, a gente não pode partir da ideia de que seja um golpe de um grupo político simplesmente porque não gosta do Lula, porque não gosta da Dilma. É um projeto político de morte que está por trás disso. Então, toda essa questão do agronegócio, ela está envolvida diretamente, porque eles são beneficiados diretamente com isso. As anistias de terras griladas, né? A facilidade na compra de produtos químicos, né, dos agrotóxicos. A gente teve em plena pandemia, por exemplo, o que eles acabaram rotulando de bolsa agrotóxico, né, que são benefícios que o governo aprovou. É bem verdade que é uma lei que existe desde 1997 e ela, se não me engano, a cada 5 anos ela é renovada, e ela foi renovada novamente, e isso favoreceu a isenção de impostos na compra de agrotóxicos, o que deixou o Estado de arrecadar 10 bilhões em plena pandemia. E o que aconteceu em plena pandemia? A gente teve aumento da fome, a gente teve aumento de desemprego, a gente teve lá que brigar para que o auxílio emergencial fosse votado, porque o argumento do então desgoverno era não temos dinheiro para isso. Só que se tivessem, por exemplo, cobrado impostos nada mais do que justo em cima de produtos químicos, né, que estão contaminando o ambiente, contaminando a água, contaminando o alimento, por exemplo, a gente teria sim essa verba. Né? Então é outro ponto para a gente entender. Outra coisa que também é criminosa, né? Claro que tudo que passou nesse desgoverno é criminoso, né? Mais do que criminoso, é terrorista, a gente está vendo tudo isso daí, essas políticas que foram adotadas. Ele promoveu o desmonte do PNAE,
né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, em que eu, entre outras coisas, favorecia o desenvolvimento da agricultura familiar, da agroecologia, que são mecanismos de produzir alimento de forma saudável, de forma sustentável, favorecendo essas famílias, e que tinha por obrigação, por uma lei que foi postulado durante os governos progressistas, Lula e Dilma, de comprar no mínimo 30% dessas agriculturas familiares. Então você dava uma vazão para esse alimento, um alimento que chegava de qualidade, que chegava das crianças. E são crianças que, obviamente, em estado de crescimento, elas têm uma necessidade de alimentos, uma necessidade de nutrientes saudáveis, que é o que o agronegócio não proporciona. Saiu, inclusive, essa semana, um novo estudo falando da quantidade de agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos, encontrados em papinha de bebê, por exemplo. Ah, mas a quantidade é pequena. Então, existe segurança? Existe uma quantidade mínima, será, que a gente comer veneno? Né? É o argumento que eles usam isso daí, que eles usam hoje em dia. Só para a gente ter uma outra noção também, quando a gente fala da questão da pandemia, do aumento da fome que a gente teve, e o Brasil voltando vergonhosamente ao mapa da fome, né? A gente tem aí uma questão bastante significativa em relação à questão da quantidade de pessoas que voltaram. São 33 milhões de pessoas passando fome, não tendo o que comer. E outras 127 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E, curiosamente, nesse mesmo momento, o que aconteceu? A gente está vendo exatamente o agronegócio lucrando. Por que lucrou? Porque aumentaram as quantidades de terra cultivável para a produção desses que eles chamam de alimento, mas não são alimentos, são commodities, né? É matéria-prima para exportação. Eu tenho alguns dados aqui, ó. Alimentação animal, 93% da soja que é produzida no Brasil, ela é exportada para a ração animal. 80% do milho que a gente tem produzido no Brasil é para produção de ração animal. E o que é o mais grave nisso tudo? Mais do que aumentar essas áreas de produção de commodities, a gente teve uma diminuição das áreas de plantio de feijão, de mandioca, de trigo, de arroz. Por quê? Porque isso é para o mercado interno, isso é alimento. E eles não querem. Outra coisa importante, por que interessa o golpe? Por que interessa a crise política? Por que interessa tudo isso? A gente vê direto, nós, acredito que a grande maioria que não seja burguês, né? Que ninguém é dono de meios de produção, nós somos assalariados, nós somos proletários, nós somos trabalhadoras. Mas o que a gente vê? Nossa, olha, fulano falou tal coisa, a bolsa caiu, o dólar subiu. É isso que interessa. Esse mercado que a gente sempre vai falar, bolsa de valores, valor de dólar, malemar quando você vai comprar um produto importado, quando você tiver a oportunidade de viajar para fora, que você vai ter que saber fazer conversão de dólar, esse tipo de coisa. Mas para o mercado interessa uma moeda nacional fragilizada, um dólar valorizado e um real desvalorizado. Por quê? Porque as vendas que esses grandes latifúndios têm é em dólar. Essas vendas sendo em dólar, para eles, quanto mais alto o valor do dólar, melhor, eles vão lucrar mais. Então, o agro não produz riqueza. Né? Outra grande mentira que a gente tem que desmontar aqui. Ah, o agro é pop, o agro é... Não é nada disso. O agro mata, o agro desmata, o agro é tóxico. E o agro produz ricos, ele não produz riqueza. Ah, mas não produz, ele não é responsável por 23% do PIB do Brasil? Não. Isso são dados que levam em consideração toda a cadeia de produção, de agrotóxicos, esse tipo de coisa. A produção de alimento em si, ela é uma taxa irrisória. É o PIB que menos colabora é o valor que menos colabora com o PIB brasileiro. Né? Os dados do IBGE de 2021 mostram 5%, em média, né? um pouquinho menos até, arredondando para 5%, é o PIB do agronegócio responsável no Brasil. Então, não é todo esse alarde que eles fazem. Agora, por que eles fazem isso? Porque existe um lobby muito forte que existe no mercado.
Existe um lobby muito forte que fala e mostra propaganda na Rede Globo, e aí você joga essa informação na tua cabeça e você associa aquilo como verdade. É uma tática nazista. Goebbels já fazia, a propaganda nazista era essa. Fale 1000 vezes uma verdade, uma mentira, que ela se torna verdade. E é isso que o agronegócio faz. Joga isso, faz propaganda, faz lobby no Congresso, vem um monte de negacionista falando, e o negacionismo também é o interesse deles. Por quê? Falando que aquecimento global não existe, falando que vacina não funciona. Eles querem promover essa política da negação, negar os fatos. Eles vivem no mundo, não vou nem falar de terra plana aqui, né? Mas enfim, tem muito terraplanista, né? Mas ao mesmo tempo, esse negacionismo é mais sério porque eles financiam inclusive palestras, isso aí o Ministério Público verificam, financiam palestras negacionistas para falar, não, aquecimento global é uma balela, uma invenção, porque querem impedir o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, enfim. E por que eles fazem isso? Porque o aquecimento global hoje em dia ele está relacionado principalmente com alguns gases, mas os dois principais, o gás carbônico, CO2, e o metano, CH4. E de onde vêm esses dois principais gases? No caso do Brasil, nós ocupamos uma parcela, se não me engano, nós somos o quinto maior emissor de gás de efeito estufa, só que se nós tirássemos o processo de degradação de floresta, de incêndios criminosos, nós seríamos aí por volta do 15º. Então, a questão de combustível fóssil é significativa, a queima dos derivados de petróleo, do carvão mineral, enfim. Mas o principal emissor que nós temos no Brasil hoje vem do desmatamento, dos incêndios criminosos e da produção de pecuária. Tudo isso atrelado a quem? Novamente ao agronegócio. Então, quando você mostra esses fatos, e são dados científicos, não é invenção, a gente está falando, olha, o agronegócio, à medida que ele está avançando nesse aspecto, ele não está sendo sustentável. E nós temos aí a Agenda 2030 da ONU, os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as chamadas ODSs, que falam, olha, nós precisamos rever muitas das coisas. Entre essas coisas, o mecanismo de produção de alimento. E essa produção de alimento, ela passa por barrar essas ideias negacionistas. Porque não adianta nada a gente continuar falando, reúne lá COP27, COP não sei das quantas, e se a gente não tomar uma atitude que realmente funcione. Né? Acho que esse é o ponto principal. Então, essa ideia também do desmatamento, muita gente fala, mas estão falando isso porque nós temos que defender a Amazônia, nós somos patriotas, a gente não pode, não existe aquecimento, isso é uma invenção porque eles querem tomar conta da Amazônia. Que patriotismo é esse? Né? Que acredita em mentiras, que a maior parte da Amazônia, sim, está no território brasileiro, mas nós não estamos fazendo isso. E ao mesmo tempo que joga-se essa informação, o que a gente está vendo? Desmatamento. Nós não estamos protegendo. Então, você cria uma retórica em cima disso aí que é, inclusive, incoerente. Tá? Esses projetos também de negacionismo, eles visam uma ideia que é típica do imperialismo, né, o imperialismo estadunidense, principalmente, atualmente, né, que é o apagamento histórico das populações tradicionais. Porque quando a gente fala em Amazônia, quando a gente fala em Cerrado, no Pantanal, na Caatinga, enfim, nos biomas brasileiros, não são apenas matos, não são animais que estão ali, não são rios apenas. Nós temos populações, nós temos várias etnias, nós temos comunidades indígenas que estão gritando por socorro. A gente viu a negativa de fornecimento de água potável durante a pandemia, a negativa de vacina para as populações indígenas, e tudo isso teve que ser denunciado, teve que ter um papel significativo dentro da comunidade, das redes sociais, para que, acionando o Ministério Público, acionando o Supremo Tribunal Federal, a gente conseguisse fazer com que esses povos fossem assistidos. Né? Isso vale para os quilombolas, isso vale para as comunidades ribeirinhas, isso vale para as comunidades indígenas. Então, existe toda essa política por trás desses golpes, essas tentativas de golpes, porque é do interesse do agronegócio também perpetuar isso daí. E o agronegócio atende diretamente os interesses do imperialismo. Então, é isso que a gente precisa ter uma noção.
Em relação à questão ambiental, a gente também precisa entender que nós falamos muito em questões de falta de água, a questão hídrica, né, que a água vai faltar. Nós temos aqui no Brasil reservatórios, né, o reservatório Guarani, o aquífero Guarani, entre outros, as bacias hidrográficas ali no Pantanal, e a gente fala, precisamos preservar a água. Só que o que a gente faz? A propaganda é fecha a torneira, escovar o dente. Não que não seja importante, mas é um pontinho. Onde está vindo efetivamente o gasto dessa água? Exatamente dos processos da agropecuária. Dados para a gente entender isso daí. 78% dessa água, 66% vem das irrigações e 12% vem da pecuária. E mais grave ainda, tem vários estudos mostrando isso daí também, que essa água, quando ela volta contaminada. Justamente por quem? Pelos agrotóxicos. Fungicida, pesticida, inseticida, acaricida, tudo que é sida acaba sendo contaminando essa água. E essa água está chegando na nossa torneira. Mas eu moro longe do campo de produção, eu moro longe da zona rural, mas está tudo penetrando no lençol freático. E as estações de tratamento de água e esgoto, quando as cidades apresentam, elas não são capazes de retirar esses resíduos químicos. Tem um estudo muito famoso, não vou lembrar o site agora, chama Água que Você Bebe, uma coisa assim. Eles fizeram um levantamento de 27 tipos de agrotóxicos. E eles encontraram em várias, para a gente colocar pela cidade, inclusive, lá, eles fizeram um levantamento em várias dessas regiões e constataram muitos desses 27, 21 especificamente, são produtos químicos que a União Europeia já proíbe na sua presença, nos seus países. E o Brasil ainda continua permitindo. Né? Esse projeto que está aí na iminência de ser votado, a gente precisa fazer a pressão popular em cima disso, que é o pacote do veneno, ele alerta exatamente sobre isso. A gente está consumindo, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando o ar, os alimentos, a água, e a gente não está fazendo nada. Né? Enquanto a gente está vendo que existem inúmeros estudos, tem um livro aqui que até separei, chama Ensaio sobre Poluição e Doenças no Brasil, né, que foi publicado recentemente. Ele mostra algumas dos estudos que relatam exatamente a questão dos agrotóxicos, né, o que eles causam. Tem também aqui o dossiê da Abrasco, esse não é o mais novo é esse daqui, né, que tem o acesso gratuito, inclusive, para quem tiver interesse, né, na campanha permanente contra os agrotóxicos, mostrando exatamente os danos que isso tudo causa. Então, é uma coisa muito interessante, porque não existe um limite seguro. Se eu falo para você, Alexandre, e camaradas que estão assistindo, poxa, isso aqui, se você ingerir muito, vai fazer mal. Você vai querer tomar aquilo? Você vai querer comer aquilo? Mas quanto que é seguro? Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Não é seguro a gente falar que isso se tomar pouquinho vai fazer mal. Não, a gente sabe que isso aí vai fazer mal. Um exemplo disso foi em Mato Grosso do Sul, em Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde, uma tese, uma dissertação de mestrado de uma bióloga que constatou a presença de resíduos de inseticidas que eram aplicados no campo no leite materno das mães. Então, eles pegaram, analisaram, acho que foram, aí a crítica vem, né? Mas foram só 62 amostras que eles fizeram. Independentemente da validade estatística disso, né? Não vamos discutir essa questão estatística. Vamos analisar a materialidade disso tudo. 62 amostras, eles constataram a presença de inseticida que era aplicado no campo, e a mãe, que não tinha nem contato com isso, apresentava isso passando para o filho. Passa para o filho. O filho está ingerindo esse leite materno. Criança em desenvolvimento. Né? O que acontece durante o desenvolvimento? Várias mitoses, né? Divisão celular, crescimento, desenvolvimento. Quantas crianças que a gente está vendo hoje em dia que apresentam, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quantos casos de câncer que a gente está vendo na nossa sociedade que até então a gente não via? Casos de Alzheimer, de Parkinson, autismo. Olha,
Existem vários estudos, como eu falei para vocês, mostrei no livro aqui, mas é uma relação direta que existe entre essas doenças comprovadamente causadas ou desencadeadas por agrotóxicos e que a gente está simplesmente tapando os olhos para isso. Então a gente precisa entender isso porque nós estamos gerando pessoas doentes, pessoas que vão comprometer o seu desenvolvimento, inclusive que vão levar essas pessoas à morte. Então o uso de agrotóxicos, a questão do financiamento disso tudo, tem uma relação direta. Padula, mas o que essas empresas ganham com tudo isso? Vou falar uma coisa. A Bayer, vou pegar um exemplo só. Bayer, maior produtora de remédios. Monsanto, maior produtora, uma das maiores produtoras de agrotóxicos e das sementes modificadas geneticamente, as chamadas OGMs, os organismos geneticamente modificados. Essas empresas se fundiram, 2016, salvo engano. O que acontece? Uma gera a doença e a mesma empresa, que é agora Bayer Monsanto, vende o remédio. Não é teoria conspiratória isso. Tem um outro livro bem legal, tem até um filme no YouTube chamado O Mundo Segundo a Monsanto. É uma jornalista, a Marie Monique Robin, né, uma jornalista francesa, em que ela mostra como que funciona. E nesse livro aqui, ela cita um dos CEOs da Monsanto, aqui não era junto com a Bayer ainda, e ele cita um dos CEOs da Monsanto que fala, olha, tudo que nós investimos nos transgênicos, mostrando que faz mal tudo, eles não deixavam isso vir à tona. E ele falava, nós não podemos perder $1 de que nós investimos. Ou seja, é o lucro acima de tudo. Então, percebam que para essas empresas que fazem o lobby, né, a gente vê isso daí acontecendo, nomeia-se lá um determinado ministro que tem uma relação direta com a empresa, que era o presidente, que era diretor de uma empresa, ele vai lá, ele luta para aprovar uma determinada lei que vai favorecer essa empresa. Aí ele sai. É o que eles chamam de porta giratória. E é bem relatado nesse material aqui. Então, existem várias situações que a gente tem que falar, porque essas empresas têm relação direta com isso. Para a gente entender também outra coisa importante, sabe-se uma média. Né? A doutora Larissa Bombardi, ela fez um trabalho muito importante, professora da USP, geógrafa, né, pós-doc. Hoje ela está vivendo exilada entre a Suíça e a Alemanha, professora da USP, porque ela foi ameaçada exatamente pela bancada ruralista, pelos latifundiários, porque ela denuncia tudo isso. Né? Dossiê da Brasco, tem muita informação dela, inclusive, e ela fez um cálculo, mostrando que, por ano, cada um de nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, ingerimos uma média de 7 litros de agrotóxicos. Ah, mas o agrotóxico ele não vai fazer mal porque é pequena quantidade. Muitos deles se acumulam. Muitos deles só vão manifestar posteriormente. Então, não é seguro. A gente precisa denunciar isso daí. E para a gente entender um pouquinho também de como é incoerente, durante esse desgoverno que acabou, nós tivemos aí mais de 1.800 novos princípios, novos produtos químicos autorizados. Foi um crescimento exponencial. Né? E por que isso aconteceu? Por conta da bancada ruralista, por conta das bancadas da bala, da Bíblia, mas principalmente a bancada ruralista, que é financiada por esses grandes latifúndios, por essas corporações, para que exerçam exatamente o papel legislativo de interesse dessas corporações, sabendo que faz mal. E a grande incoerência, notícia que saiu ontem, né, eu postei inclusive lá no meu Instagram, o que era o ex-presidente, né, ele, no cartão corporativo, que só parte foi revelada até agora, ele era um consumidor assíduo de produtos orgânicos, produtos de agricultura familiar. Por quê? Porque não usam agrotóxico. Ou seja, um cara que fala que não faz mal, pode beber, que ninguém nunca morreu, só que ele mesmo e a sua família consumindo Ô, produtos professor, orgânicos. desculpa interromper rapidinho. É como se fosse assim, tipo, mal para as outras famílias, mas para mim é importante que eu tô ganhando dinheiro, sabe? Exatamente. Não, e assim, ele sabe que faz mal.
né? Então, essas grandes corporações, esses latifúndios, os fazendeiros, eles são financiadores. A Polícia Federal está mostrando isso, o Ministério Público está investigando. Aquelas manifestações, né, que até então foram manifestações, só que elas foram bastante suspeitas, porque foram comprovadas financiadores do agronegócio, né, de 7 de setembro do ano passado, mostraram isso daí. Né? Vários vídeos, eles são tão ignorantes, né? São tão ignóbeis, que eles filmam, produzem prova contra eles mesmos. Né? E o cara falando, olha, ganhei R$100 para aqui no ônibus, né? Nas manifestações de 7 de setembro, teve o grupo lá, não vou citar o nome aqui, pois aí já está tudo bem documentado. E agora, nessas manifestações terroristas, que usaram muito boi de piranha, que usaram várias pessoas que compraram a ideia e foram lá promover terrorismo, mas nós precisamos e vamos chegar nos financiadores, que são empresários, são pessoas que estão atreladas com dívidas, com impostos, e principalmente os financiadores do agronegócio. Por quê? Para eles interessa exatamente essa crise. Então, os golpes, né, para a gente falar um pouquinho disso daí, eles precisam ser combatidos dentro de uma visão geopolítica. Eles precisam ser combatidos dentro de um contexto também ambiental, porque não é simplesmente não gostar de um partido, não gostar de um político. A democracia ela é favorável por conta disso. A gente pode ter essa alternância de poder. Uma disputa política ela é saudável. Agora, quando interesses imperialistas, principalmente, vêm para tentar fazer com que mude-se a vontade popular para interesses de uma minoria que usa uma massa de manobra para tentar isso, isso é crime. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que está na nossa Constituição. Tem uma frase muito bacana que eu ouvi esses dias, não sei, infelizmente, quem que é o autor, que fala: a democracia não é o melhor dos regimes políticos, mas é a melhor alternativa que nós temos até hoje. Então, a gente precisa valorizar isso tudo. E, para isso, a gente precisa valorizar a questão da produção popular, da agricultura familiar, da agroecologia, que ela, sim, é uma forma sustentável. Padula, mas não vai produzir suficiente, é o argumento que eles fazem. Mas tem produção. Esse outro livro aqui, do Adilson Pascoal, que é o que colocou o termo agrotóxico, inclusive, né, professor da Exalc, aqui de Piracicaba, onde eu fiz o mestrado, ele fala exatamente isso. Estudos mostrando que a produção é no mínimo igual e em grande parte também consegue superar a produção desses latifúndios. Por quê? Porque você tem um equilíbrio, você tem a questão da sustentabilidade, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Isso poderia fazer com que o Brasil fosse um dos precursores, né, um dos exemplos mundiais. Só que para isso a gente precisa enfrentar essa bancada ruralista, a gente precisa colocar políticas públicas, como, por exemplo, uma das propostas materialistas que a gente tem é a aprovação do PNARA, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que é o que a campanha permanente contra os agrotóxicos vem lutando, para a gente aprovar. Já foi na comissão especial, ela já foi aprovada, e a gente precisa lutar para isso, para exigir que quem produz alimento de verdade, comida de verdade, que é 70% vindo da agroecologia, das agriculturas familiares, dos assentamentos, né? De novo, por isso, essa raiva que o pessoal tem do MST, do pessoal que exige moradia do MTST, né? Porque eles estão mostrando, olha, nós estamos exigindo um direito constitucional. Se a terra, se a cidade não está exercendo o seu papel social, seja em moradia, seja na produção de alimentos, especificamente do MST, no movimento dos trabalhadores sem terra, a gente tem que exigir essa reforma agrária. E é isso que a gente precisa lutar hoje em dia. E a Pinara vai ser um importante papel para isso, porque ela vai colocar impostos em cima dessas produções, exigindo a redução desses agrotóxicos, e mais do que isso, produção de alimento com qualidade, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a produção de alimento de verdade, né? A agroecologia, a agricultura familiar, ela tem uma área de 26% plantada.
mas é ela responsável por 70% do alimento. Os outros 30% vêm desse agronegócio, que detém uma área aí de 74%. Então, olha a incoerência. Se a gente fortalecer a agricultura familiar, se a gente promover reforma agrária, se a reforma agrária popular, se a gente promover a agroecologia, a gente consegue os 3 pilares da sustentabilidade. A gente gera economia, a gente gera condições favoráveis para as populações, para as pessoas na questão social e, obviamente, a questão ambiental. E isso também, né, acho que falei bastante aqui, mas daria para a gente falar mais coisa, inclusive, que dá pano para manga, porque tem muita coisa a gente falar, né, a questão dos biomas, a questão do desmatamento, a própria geração de pandemia, né, que esse livro aqui retrata bem também, já falei bastante coisa, né, a pandemia e o agronegócio, do Rob Wallace. E eu tenho até uns vídeos, quem tiver interesse depois, no meu canal lá, né? Mas, enfim, para finalizar, eu só queria colocar algumas coisinhas aqui, né? Que o agronegócio, ele não produz comida, o agronegócio, ele produz fome, o agronegócio, novamente, ele não produz riqueza, ele produz ricos. O agronegócio, dada a sua origem, é um agronegócio nazifascista, é um agronegócio terrorista, é um agronegócio golpista, é um agro que mata, é um agro que mente, é um agro que desmata e é um agro que não pode continuar da maneira como ele está. Tá? Então, acho que seria mais ou menos essa aí a ideia de falar para vocês aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Não, nenhuma dúvida, mas o pessoal, depois que for assistindo, quiser deixar nos comentários, para a gente poder ir respondendo, né? Queria agradecer, né, a presença do professor e agradecer pela oportunidade, né, por estar esse tempinho conosco para debater esse tema fundamental, né, que é essa questão do agronegócio, né? Tem um comentário aqui, né, do Edgar Rocha, que falou: boa tarde, amigos e camaradas. Apoiar a pequena e média agricultura é uma medida de segurança nacional, pois o agro é o grande arma do boicote contra os governos populares. Nossa, eu não entendi esse termo. Não, mas é a questão da soberania alimentar. Né? A gente só vai poder falar, como diz o presidente Lula, não tem como a gente defender outras causas se a pessoa tem fome. As políticas identitárias que a gente tem, não tem como a gente falar isso se a gente está vendo pessoas que estão morrendo de fome. Né? A fila do osso, vendendo o osso, né? Lucrando em cima da desgraça dos outros. Isso é o agronegócio. Então, a soberania alimentar, ela passa exatamente por isso. A agroecologia é o fortalecimento disso, a agricultura familiar é o fortalecimento disso, é a saída. A própria ONU, através das suas UDSs, exatamente falam sobre isso. Né? Então, o Edgar e Rocha, obrigado pela participação, e exatamente esse é o ponto. Né? Nós temos que fortalecer a agricultura familiar, nós temos que fortalecer a agricultura sustentável, né? Que promove alimento, que promove justiça social, que promove respeito com o ambiente e que promove, obviamente, trabalho. A geração de emprego também, a maior parte dela é da agroecologia e da agricultura familiar. Muito obrigado, Edgar, pela participação. E estamos encerrando aqui, né, com mais um nosso bate-papo, né, com o professor. Queria agradecer e, mais uma vez, queria convidar todos a se inscreverem no canal do Papo Vermelho e a conhecer os outros conteúdos, né, que nós temos aqui e a compartilhar esse vídeo, que eu acho muito importante e fundamental. Pelo que eu disse no começo do vídeo, né, da live, pela conjuntura do nosso país difícil. E queria convidar a galera também, tipo, que não conhece o professor, e a conhecer as mídias do professor Luiz Pandula, né? E a conhecer o blog e o canal que ele tem, que é o Biólogo Socialista. Tá? E muito obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Falei mais que a boca, mas é modo de professor isso, né? E quem Falou tiver necessário. dúvida, quiser trocar algumas palavras, quiser conversar, só seguir lá no Biólogo Socialista, a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. E é importante esse espaço que vocês dão aqui, Alexandre, porque a questão ambiental, principalmente, como eu já falei para você, né, nos bastidores, é o que a gente precisa discutir e muito, porque é o caminho. Né? A questão social, ela vai envolver diretamente uma luta que a gente tem que ter.
E ela é a base de tudo. Junto com a educação, a questão ambiental é fundamental. Obrigado pela oportunidade aí, um grande abraço e precisando, nós estamos à disposição. Um abraço, galera. Até logo.